Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal e obrigado aí por se inscrever, certo? Estamos sempre, na medida do possível, né, assim que eu tenho e pego um tempo, eu estou aqui gravando uma videoaula para vocês e eu espero que esteja ajudando bastante, ok? Então, já que estamos nessa direção, né, de concursos públicos, certo? Eu quero falar um pouquinho sobre informática para vocês. Então, de uma forma bem simples, bem tranquila, uma linguagem bem que todo mundo possa, né, estar entendendo aí, ok? Basicamente, professor, o que seria informática? Esse nome informática nós dividimos em duas partes, como já disse em vídeos anteriores. Info significa informação e mática que significa matemática, não é isso? Tá errado. Significa automática. Então, existe a fusão desses dois nomes e nós vamos ter aí informação automática. Então nós temos o conceito de informática, que é uma ciência que estuda informação automática. Informática significa ciência que estuda informação automática. Como toda ciência tem a sua ferramenta de trabalho, a informática não deixa de ser diferente. Nós encontramos a nossa ferramenta de trabalho, nossa verdadeira ferramenta de trabalho, nossa principal ferramenta de trabalho, que é o computador. Mas professor, o que seria esse computador? O que é o computador? O computador nada mais é que uma máquina eletrônica. Uma máquina eletrônica programável, com alta capacidade de armazenamento. E ela é aliada ao que? Uma altíssima velocidade de processamento de informação. Ou velocidade de processamento de dados. Então, sempre que eu estiver falando para vocês sobre dados, o que é dados, professor? Dados são informações. Então, se você já ouviu falar um nome banco de dados, significa banco de informações. Ok? Tranquilo? Eu não sei se você percebeu, eu falei que o computador é uma máquina eletrônica. Mas, professor, por que o computador não é uma máquina elétrica? Qual a diferença de eletrônica para elétrica? Basicamente, a diferença entre um e o outro está no equipamento que nós conhecemos como chip. Então, esse chip nos permite o que? Fazer programações, programar. Então, tudo que é programável é eletrônico. E o que não é programável é elétrico. Por quê? Porque é ligado diretamente na energia elétrica, certo? Então, tudo que é ligado na energia elétrica, nós conhecemos por elétrico. E tudo que é ligado indiretamente na energia elétrica, mas precisa de programação, é eletrônico, ok? Essa câmera que vos fala é um equipamento eletrônico, porque eu programo ela, ok? Uma TV é um equipamento eletrônico, porque você programa os canais, você sintoniza, então é eletrônico. O liquidificador, não existe programação, ligou na energia, aumentou a força dele, aumentou a potência, então ele vai estar funcionando. Tranquilo? Facinho, né? A diferença de elétrico para eletrônico. Então, anote aí na nossa dica, ok? Bom, como eu falei que precisa de um chip, esse chip no computador é um tipo de chip muito importante, que nós chamamos de CPU, que é a Unidade Central de Processamento. Pessoal, CPU não é o gabinete. Aquela caixa que fica do lado do computador, aquilo não é CPU. Aquilo é gabinete. Então toda vez que você chegar numa loja pedindo, eu quero comprar somente o gabinete do meu computador. Essa é a forma mais fácil de estar se expressando com relação ao seu computador. Então ali é que é o computador, não é a tela não. A tela ali que nós conhecemos por monitor. Então o monitor que vai mostrar os resultados. Eu vou estar falando o que é esse monitor mais corretamente mais na frente, ok? Então aquele ali que está do lado do seu monitor, aquela caixa que está do lado, nós conhecemos por gabinete. Então gabinete, lá dentro nós temos uma peça lá na placa mãe do seu computador, lá dentro nós temos uma peça que nós conhecemos por CPU, que é a Unidade Central de Processamento, ou processador. CPU, né, Unidade Central de Processamento. Então ela é dividida em duas partes básicas. São essas duas partes básicas, o C e o ULA. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse sentido, porque geralmente eles colocam
uma casca de banana nesse assunto, certo? CPU nós sabemos que não é aquele gabinete que fica do lado do computador. CPU é o processador do computador. E a UC é a unidade de controle, ou seja, ela é responsável por todo o controle de conteúdo que vai ser processado no processador. E a ULA é responsável apenas por operações aritméticas. Ou seja, matemática. Outro assunto bastante que pega um pouco o pessoal assim, desprevenido é os tipos de memória. O pessoal confunde um pouco, no caso do que seria memória RAM e memória ROM. Um assunto que muitas vezes é debatido, mas ainda há pessoas que não conhecem, certo? Memória RAM, pode lembrar da RAMzinha, certo? É a memória do usuário. E memória ROM é a memória do fabricante. Decorou isso aí, acabou-se, certo? Ou seja, memória RAM, memória de acesso aleatório. Memória ROM é Random Only Memory, certo? Então são siglas em inglês que tem esse significado, que no caso uma memória do fabricante, ROM, memória do usuário, RAM. Não tem erro. Bom, nós temos aí basicamente, né, memória ROM, memória RAM. Tudo tranquilo, tudo fácil, tudo beleza, né? Joinha, né? Bom, depois desses chips que nós falamos aí, nós falamos o que? Do processador, que é dividido em duas partes. Falamos dos dois tipos de memória, e isso são itens bastante importantes. É uma característica muito forte do computador. Então, o computador sempre terá essa estrutura. Sempre ele é arquitetado dessa forma. Sempre vai ser assim, ok? Bom, o computador em si, todo ele é dividido em duas partes. São elas hardware, que é a parte física do computador, ou seja, tudo que eu posso tocar no computador é hardware. Software é a parte lógica do computador, ou seja, tudo que eu não consigo tocar no computador são softwares. Um exemplo de hardware: mouse, teclado, monitor, gabinete, os processadores, isso tudo são hardware, ok? Não tenho dúvida, sempre será dessa forma, sempre é dessa maneira. Software são os programas instalados no seu computador, o Google Chrome, outro exemplo, o Windows, o Linux, isso tudo aí são softwares. Você não pode tocar ou simplesmente pegar o Windows, colocar nas costas e sair com ele nas costas. Eu estou com o Windows nas costas, certo? Então não pode haver essa forma. Então o computador é dividido em essas duas partes básicas, hardware e software. Sempre vai ser assim. Tranquilo? Beleza? Facinho. Então esses hardwares, ele tem uma composição. O que seria essa composição? É o que nós chamamos de periféricos, certo? No computador sempre você vai encontrar um periférico de entrada. Então esse periférico de entrada, o exemplo desses periféricos de entrada são aqueles periféricos que nos permitem entrar com informação do computador. Esse é um conceito bem forte do que seria, e o principal conceito do que é esses periféricos. Então, eles nos permitem entrar com informação dentro do computador. Entrar ou sair com informações, certo? Periféricos é isso. São equipamentos que nos permitem entrar ou sair com informação do computador. O conceito exato seria esse, ok? Então nós temos aí o periférico de entrada, que é um dos primeiros conceitos. Quais os exemplos de periféricos de entrada, professor? Teclado. Toda vez que você digita, entra com informação no computador. Mouse. Toda vez que você move, né, você está entrando com informação no seu computador. Ok? Então esses são os dois principais periféricos de entrada. Os hardwares, que são periféricos de entrada, mouse e teclado. Esse é um exemplo bem simples, bem tranquilo, que não tem erro de jeito nenhum. E que cai muito em prova, pessoal. Certo? Periféricos de saída. Exemplos bastante importantes. Nós temos aí o que? O monitor de vídeo, que é o mais importante, né? Periférico de saída, e a sua impressora. Então, o periférico de saída, conceito correto para ele seria um periférico que nos permite sair com as informações do computador. Então,
Quando você está visualizando algo no seu computador, você está saindo com essas informações. Entenderam aí a sacada? Então, quero imprimir um texto. O texto saiu da impressora, eu já disse, né? Então, você está saindo com informações do seu computador aí também. Periférico de entrada são periféricos que permitem o quê? Entrar com informação no computador. Periférico de saída permite você sair com essas informações. Então, nós temos aí exemplos bem simples para vocês entenderem o que são cada um deles aí, certo? Outro periférico que nós encontramos em nosso computador é o periférico que é de entrada e saída ao mesmo tempo, certo? É aquele periférico que nos permite entrar e sair com informação de forma praticamente simultânea, certo? É um equipamento que nos permite fazer isso, entrar com informação e sair com informação. Um exemplo bastante importante desse periférico de entrada e saída são as multifuncionais, aquelas impressoras multifuncionais. Por quê? Ela tem um scanner, e o scanner permite fazer o quê? Entrar, né? Toda vez que está escaneando uma foto, uma imagem, o que for, você está entrando com informação no computador. E toda vez que você imprime, você sai com essa informação. Então, ele é um periférico de entrada e saída de informação, certo? Outro periférico importante, né, de entrada e saída de informação é o que? A nossa unidade de CD-ROM, ou a nossa unidade lá que vai entrar a USB, é um também bastante importante, que você entra com informação através da USB, você sai com essa informação. Outro item importante que nós conhecemos é o modem, né? Toda vez que você conecta a internet, um exemplo. Eu estou aqui no Brasil e quero falar com um amigo meu lá no Japão. Abraço, Massal, abraço, Mick e seus filhos aí. Então, toda vez que eu quero falar com eles lá no Japão, eu entro no meu computador, que já está conectado à internet através do modem, e vou lá e digito: oi, Massal, tudo bom com você aí? Então essa informação vai sair pela rede de comunicação. Estou saindo do meu computador e vou estar entrando no computador dele. E essa informação vai chegar até ele. Então, eu saí daqui e entrei lá. Então, de forma praticamente simultânea, né? Aconteceu isso através do equipamento de entrada e saída de informação que nós conhecemos por modem. Então, o modem é um dessas características de periférico de entrada e saída ao mesmo tempo. Pessoal, na informática, nós sempre vamos encontrar diferentes tipos de computadores, certo? Então, quais seriam esses diferentes tipos de computadores, professor? Nós vamos encontrar o computador que nós conhecemos por desktop. Desktop é aquele computador de mesa, aquele computador que é na sua casa, que vem em gabinete, certo? Então aquele ali é um desktop. Existe outro tipo de desktop, professor? É o que nós conhecemos por nettop. Nettop é um tipo de computador que a diferença para o desktop é o processador dele. Então, sempre que vier um computador all-in-one com processador, né, que é aquele computador tudo em um, com um processador Atom soldado ele, nós conhecemos por nettop. Ou simplesmente uma caixinha, que eu não sei se você chegou no supermercado, tá lá um monitor, mas não tem gabinete nenhum. Tem uma caixinha acoplada, né, no monitor. Então aquilo ali é um tipo de nettop também. Tá ok? Notebook é um tipo de computador também. É um computador portátil, você pode levar para todo tipo de lugar. Bastante simples, bastante fácil, todo mundo sabe o que é. Então, o notebook é um tipo de computador também. É uma extensão do desktop que você tem em casa. Ele tem a mesma facilidade de acesso à internet do seu desktop, apesar que o desktop é um pouco mais robusto, maior, então você pode estar expandindo mais a memória. Então, por isso que nós dizemos que o notebook é uma extensão desse desktop. Por quê? Porque o notebook ele não tem tanta capacidade de expansão de informações quanto o desktop que vocês têm em casa. Um exemplo, se eu quiser comprar uma placa de vídeo muito forte para que eu possa estar usando no meu computador, no notebook eu não tenho essa possibilidade. Então, por isso que o notebook sempre vai ter uma extensão para que você possa chegar mais longe, mais distante em relação ao seu computador. Outra informação também que vocês podem estar anotando aí no seu caderninho é o nettop, que é um tipo de computador um pouco mais fraquinho que o notebook, certo? Por quê? Ele é menor, é compacto. A característica dele importante é que sempre vai ter uma tela de 10 polegadas e o processador sempre vai ser o Atom, ok? Outro tipo de computador que talvez
vocês possam até, né, levar como surpresa ou não, é o seu smartphone. O smartphone também é um computador. Então eu quero repetir para vocês que o smartphone não é telefone. Ele é um computador portátil, é um mini computador que tem uma função de telefone. Ele tem uma função. Ele tem um aplicativo de telefone. Se você chegar lá nas configurações do seu telefone e excluir o aplicativo de telefone, vocês não vão conseguir fazer ligações. Então, é por isso que o WhatsApp aproveitou, né, essa informação, esse tipo de informação importante, e hoje está fazendo até ligações, né, usando a internet para fazer isso, é claro. Então, o smartphone ele é um tipo de computador, é um computador portátil que tem função de telefone. Então, o smartphone não é telefone, ele é computador. Tranquilo? Outro tipo de computador que nós podemos estar achando por aí no mercado são aqueles computador, né, que é USB, né? A gente chega na nossa TV, se a TV pega USB, você coloca nela lá, então a sua TV vai se transformar em um computador. E muitas vezes esse computador ele vem com um sistema operacional Android, certo? A Apple também fez, e é um pouquinho mais caro, mas vocês podem estar encontrando aí no mercado, como estou mostrando nos vídeos aí. Cada vez que eu estou falando, né, tá aparecendo aí informação para vocês estar sabendo diferenciar um de outro. Bom, amigos, meus alunos, todos vocês que nos acompanham aí, para que tudo isso funcione, né, o computador, enfim, nós precisamos de um sistema básico, que nós conhecemos por sistema operacional. O que seria esse sistema operacional? É um sistema básico que gerencia a entrada e saída de informações entre a memória e os periféricos. É aquele primeiro sistema que vocês vão estar usando no seu computador. Então, quando você liga seu computador, ele passa pela memória ROM, né? Passa todas aquelas informações tudo direitinho, então abre o seu computador no sistema operacional que nós conhecemos por Windows, certo? É aquilo que nós usamos de básico no computador. Quando você liga o seu computador, está lá o Windows. Quando você liga o seu telefone, o básico, né, no geral aí, que todo mundo está usando a população, o Android, então o Android também é um sistema operacional. O da Apple, o iOS, também é um sistema operacional. O Linux também é um sistema operacional. Então, pessoal, basicamente isso. Nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado o máximo. Eu estou aqui dando o máximo para vocês. Estou tentando resumir bastante. Às vezes eu fico um pouco pensando na forma que vou estar passando isso para vocês, para que não vá de forma muito técnica. Então, eu estou me esforçando no máximo para levar isso de uma forma um pouco mais simples, mais popular, para que vocês possam estar entendendo. E, enfim, tá pegando a sua prova aí e fechando e detonando, que eu espero que vocês passem. Forem aprovados? Tem dúvida? Quer agradecer? Faça nos comentários aí nos nossos vídeos e eu espero que vocês se deem bem, ok? Meu nome é professor Nildo Melo. Eu peço a vocês que inscrevam-se em nossos canais, curta nas redes sociais, compartilhe os nossos vídeos, enfim. Obrigado por nos assistir e nos estar trazendo essa audiência aí. Valeu? Até a próxima aula.